Bem-vindos, meus queridos telespectadores. Já começo a acostumar aqui com a nova terminologia. E voltamos aqui ao vivo. Ontem a gente não viu como da outra vez, fazendo um react, mas para não deixar você na mão, aqui estamos, não é, Nicolas? Vivi, tá animada não? Foi foda. Nossa, amei esse último episódio. No final um E pouquinho nojento, mas tudo bem. é, o beijinho de shimeji. A gente tem que falar Nossa. sobre isso aí. E nosso convidado surpresa. Surpresa pra gente também, de última hora, do Bruno, galera. Uma salva de palmas imaginária, porque aqui não tem edição. Du, tu tá curtindo ou não? Cara, tô com sério. O coração da trecheira, mais, queria mais eles clica. Tá. Bom, pois é, olha, eu comecei o episódio assim, animadaço, porque começou e eu fiquei. Eu já tava tão empolgado para aquela dinâmica, porque, né, assim, pela ordem do jogo, a gente já sabia mais ou menos o que vinha aí. E eu tava tão já animado pra ver agora o trio andando por lá. E o episódio começa com falando outra língua, que não inglês, que eu tava vendo, com personagens que eu não sei quem é. Ué, o que tá acontecendo? E aí começa a desenvolver aquele prelúdio que eu achei muito bom, cara. Foi, assim, é muito legal porque aí realmente é o máximo da expansão, aquilo que essa nova mídia tem para oferecer pra gente, pra essa história, que foi através desse prelúdio mostrando o desespero de uma bióloga da Tailândia quando entregam pra ela a notícia. Uma Cara, micologista. é o quê, Vivi? Uma micologista que É estuda fungos. micologista que fala? Micologista. É uma. Eu ligo pra gente, a especialidade de fungos. Cara, e ela entregou demais, não entregou não? Vocês não acharam? Nossa, maravilhoso. O desespero dela era palpável. Nossa, cara, ela E entregou pra eu lembro. cacete. Ela. Porque, assim, no início você vê também, assim, a cultura diferente, ela é um pessoal muito educado. Até meio estranho, né? Porque sei lá, a força policial praticamente raptou ela, né? Tipo, ela tava comendo, você vê que ela tá no carro, ela fala, cometi algum crime, eu tô sendo presa. Só que, assim, tipo, extremamente educado, os dois lados. Falou, não, imagina. Pegou a pessoa errada? Não, eu sei exatamente quem é você. E E depois ela, assim, super durona lá no final, quando fala: bom, então a gente pegou você porque a gente precisa de uma vacina, talvez algum remédio. E é, é isso, não sabia. Uhum. Daí tem até um pouquinho foreshadowing, porque pra quem jogou o jogo, não sei se vocês tiveram essa sensação, entrar num espaço assim com a pessoa deitada na maca, já tava também me dando foreshadowing lá pra frente, né? Devagarinho. Eu tava pensando que a qualquer momento aquele bicho ia pular Eu em cima também, dela. tava tenso, Tinha tava tenso. certeza. Depois tira de lá o funguinho mexendo ainda, né? Ele tava lá, assim, Nossa, nojento, nojento. a reação quando você pega assim um inseto e ele se mexe e você joga no chão meio desesperado. Pois é. Mas é isso, mas o que eu achei que foi muito foda Imaginei até aquele negócio, sei lá, pulando na pulando em cara cima dela. dela, né? Também, se aquilo Quando Me- entrasse ela, na boca ela tá dela, muito acabou também próxima. pra ela. Deu também um ambiente meio alien, né? Não sei se vocês já viram o filme, sabe? Meio que esse horror corporal de um monstro tá saindo de dentro da pessoa, né?
É, foi muito Mas legal. é. Mas Facehugger. depois é isso. Assim, onde eu achei que que aquela atriz entregou muito, porque, sabe, Pessoal, só um minuto. Não tá captando o som aqui. Vou arrumar isso aqui rapidinho. Por favor, fale alguma coisa pro nosso teste. Não tá indo. O que que tá... Olha só, né? Mais problemas aqui. Pera aí que eu vou arrumar. Aham. Ok. Não, já tá saindo no meu fone, que já é ótimo. Agora... Pera aí, deixa eu mudar aqui. Por favor, façam um teste aqui pra mim. Alô, Teste. alô. Aí, alô, pronto, alô, tá? som. Já voltou. Dessa vez eu percebi sozinho e rápido, hein? Beleza. Então, cara, olha, ainda bem que eu fiquei na parte que eu queria falar mais, então perfeito. Que é a parte final, que eu achei que ela mandou muito bem, porque ela tava numa posição profissional, assim, até a última. Você vê que ela faz as perguntas muito cirúrgicas. Ela pergunta, mas ok, ela tenta encontrar de onde é que começou, quem é que mordeu quem, de onde é que veio. Tem pacientes desaparecidos. E aí, quando o cara fala que tem e ela não consegue rastrear mais, você vê que ela meio. Você vê a mão dela tremendo, assim, segurando o café. E aí, aquela parte foda em que fala pra ela: tem vacina? Tem. Ela fala que não tem cura. E depois, o que que a gente faz? Bombardear tudo. Ela faz uma. É, gente, peraí. Deu um probleminha aqui de novo. Só. O problema é o meu fone agora, no caso. Eu vou resolver isso. Por algum tempo, não vão ouvir nada, só me ouvir, enquanto eu tô mudando o meu áudio aqui. Mas que bom que a Vivi já tá interagindo no chat ali, então dá para ocupar essa lacuna que eu tenho por meio do texto, né? Já funciona. Vamos lá, só mudar a minha saída do Discord agora também. Só Virar a queria. qualquer momento um bicho. Eu também só queria chamar a luz pra isso, porque quando a gente volta pra Ellie, depois dela falando, a gente volta mostrando a Ellie deitada, em posição fetal, com um raio de luz em cima dela, exatamente depois da última coisa que a gente ouviu foi não tem cura. Não Uhum. tem cura. E a primeira coisa que aparece depois da intro é a Ellie deitada, né? Uhum. Isso é E muito bonito também. já estamos de volta, tá, gente? Só pra avisar aqui, já arrumei também de novo. O problema tava sendo o meu fone. Mas o pessoal já tá ouvindo? Já estão ouvindo. É que Mas quando o é meu isso. fone desconectava, ele mudava a saída do. O fone Bluetooth, ele tá com um problema de conexão. Ele desconectava, mudava a saída do Discord e aí o aplicativo parava de captar o Discord Entendi. pela troca de saída. Mas agora já tá tudo certo.
Bom, e é isso, a gente voltou daí pra Joe e Ellie. É, e daí eles vão. Pô, daí eu acho que eu vou já pra essa parte em que. Uhum. Aliás, eu quero falar de uma coisa que eu achei muito legal. Que eu Não. comentei que eu tava com medo de, É, de ter uma coisa só antes que eu queria falar ainda, que não deu pra gente trazer no, né, para quem tá nos assistindo, mas e eu também não ouvi vocês falar, porque eu tava sem o fone tá conectado. É da como é que é, Vivi? É microbiologista? Micologista. Micologista, ok. Da micologista é Cuida da também micose, Nicolas. isso. Por exemplo. Aí ela falando que uma bomba que resolve, mas eu fiquei pensando, ué, eu pensei que a primeira coisa que ela ia falar é nós temos que fechar as fronteiras. E não, Mas então é nem porque ela isso. já tinha perdido. Ela já tinha perdido o rastro. Mas mesmo Ela assim, já. eu acho que seria algo prudente, né, a se falar. Sim, sim, sim. Fala assim, então, primeiro vamos fechar a fronteira para não deixar isso sair daqui, aí aqui a gente dá um jeito de arrumar. Aí Ou depois taca a mesmo que aqui bomba não aí. tenha jeito, mas vamos ficar só a gente aqui para não dar problema para fora. Fecha a fronteira e depois taca a bomba. É, Exatamente. é isso aí, falta de Mas empatia. que depois, coitados, eles realmente tacaram bomba em vários lugares e mesmo assim não deu certo. É. Essa cena, ela meio que reforça aquela outra cena introdutória do primeiro episódio, né? Em que a gente tem aquele programa conversando sobre que tipo de catástrofe ambiental Sim. ou médica, né? Poderia extinguir a raça humana, e daí O cara fala fungo. a gente tem aquele comentarista, né? É. Uhum, Falando dos fungos. Ela, quando diz de forma incisiva que não tem remédio, não tem vacina, que bombardeia o lugar, é porque, além dela reforçar isso, né, também levando em consideração o contexto, ela tá em um lugar, eu não sei muito sobre, sei nada, na verdade, sobre a história da Indonésia, mas as cenas sugerem que é um regime mais pesado, mais repressor. Ó, elimina logo isso com violência mesmo, porque não vai ter uma outra forma de fazer, né? Hum. Tipo, É. uma Uhum. quarentena, esperar isso vazar mais do que já vazou, né? Sendo que já não tem mais como rastrear direito nessa cidade, elimina essa cidade, e aí quem sabe uma outra medida, como um fechamento, quarentena, seja possível. uhum. É que eles também não sabem se isso começou nessa cidade ou não, né? Parece É, que sim, porque. Mas pode não ter começado aí, pode não ser o único lugar onde isso apareceu. uhum. Não, não tem É, como. e eu vou confessar aqui pra vocês que quando eu tava com a ideia de que eles vão contar pra gente como que começou, eu tava meio, putz, não sei. Tô gostando do jeito que eles estão fazendo. É porque o jogo é assim, aconteceu. Mas é que o que eu tô Ponto, vai achando lá. legal, eles estão dando mais protagonismo pro Cordyceps. Nisso aí, tanto nessa, demonstrando esse background para trás, como explicando algumas coisas que agora, depois voltando pra Ellie, pro Joe e pra Sobre os Ellie. filamentos, né? Que se hum, conectam todos Isso. eles. Isso é muito legal. Exatamente. Eu achei isso muito foda, cara. Eles E já inovaram agora, isso. quem já viu Fungos Fantásticos Ia falar sabe que disso. realmente Isso é os verdade. fungos, tipo, eles têm tipo uma conexão cerebral por dentro da Hum. Terra, estão todos conectados, é muito da Eles hora. comunicam, isso é muito da hora mesmo. Os fungos, eles realmente comunicam. Portanto, isso ainda por cima faz todo sentido. E daí Uhum. isso permitiu também trazer uma lore legal, assim, alguns detalhes investigativos. O Joe, Uhum. ele vai ver se o fungo tá seco, pra saber se lá dentro é seguro
quando ele fez isso, eu falei, olha que da hora, porque ele seca, né? A gente vê isso, que tem uma hora que a Ellie até pergunta sobre isso. Quanto tempo os fungos duram? Ele fala, olha, pode durar algumas semanas, às vezes anos que estão. Então a gente sabe que eles também podem morrer. Uhum, sim. E aí. É porque eles tiraram um elemento que dificultava a locomoção, né? Que eram os esporos. Uhum. E eles tinham que colocar alguma outra coisa pra dificultar também. Que Mas vocês nesse acham que caso. não vai aparecer em nenhum momento os Não, esporos? não, já foi Não, dito que não não, tem não esporos. tem esporos. E aí, Ok. assim, eu particularmente gosto mais dos esporos, mas eu acho que ele funciona no videogame, entendeu? Não funcionaria aqui. Uhum. Porque eu acho que pode ser meio complicado você explicar, às vezes, essa rede que os fungos têm, porque você não consegue dimensionar, né? É algo que você não consegue dimensionar. Ah, Então, mas não eu acho que às precisa vezes também. então, mas pode ser difícil você explicar um caminho ser seguro ou não. E aí, como é que você sabe que ali não tem fungo? Eu acho Não difícil sabe. essa parte. Então, Sabe, eu eis a acho. questão. Essa é curioso realmente isso. É porque no jogo, os momentos em que você encontra a zona de esporos, eles são bem demarcados, né? Como momentos que Sim, você tá ali para um possível combate, uma passagem com furtividade, né? Um momento de tensão maior. E inclusive é por conta dos esporos e da máscara quebrada que a gente tem no jogo o primeiro evento, né? Tipo, poxa, por que que. Como assim? Você tá contaminado. Aí tem toda aquela cena de revelação da Eric que aqui ocorre, É, na verdade, muito antes, é, né? Uhum. é. sim. Eles acabam optando é, por fazer isso logo no começo, e daí, na E verdade, também, reforçar essa ideia lá no museu. e também é isso, para além de acontecer isso com o esporo, eles tinham que trazer também mais um elemento para aumentar a credibilidade na Ellie, né? E eu acho que isso Uhum. acabou por acontecer, eles fizeram ela ser mordida outra vez, né? Sim. Pra, pra Mais ter esse evidente foi. momento. Uhum. Mas eu acho até que foi. Aí, nesse caso, foi mais necessário. Porque o Joe tava. A gente conseguiu ver ele mais cético, né? Quanto a Ellie. Ela ser realmente essa Sim. pessoa. Tipo, a Que primeira não deu conta, mas a segunda. então ele até falou: não, não. Foi mordido segunda vez, a gente não sabe como é que é a segunda vez. E É. aí, pra mostrar de novo, não. Realmente, pra ela não tem isso. No jogo não tem Uhum. tanto. Não acontece tanto isso, mas também aí. Que a gente tá falando por conta dos esporos também, né? Que ela não é afetada. Mas eu acho que foi uma boa saída. O que eles fizeram, eu vi e falei, tá bom, tá, gostei. E eu acho Um, que. Conta, Nicolas. não, é que eu ia falar, um ponto que me incomodou muito no primeiro Hum. episódio, que foi no final, que é o Joel Ah, olhando já pra mão sei. dele, e que aí Uhum. eu falei, passa uma impressão de que ele tá meio que em choque com o que aconteceu, ou algo assim. É, resolveu, Aí no né? começo do segundo episódio, ele aparece mexendo, olhando a mão de novo. E a Tess Quebrou. fala: Você quebrou? Ele: Não, só trinquei. Eu, pronto, me respondeu. Por que ele tava olhando pra mão? É, Porque tá doendo pra porque tá desgraça. doendo muito, é. Aí ele olhou pra mão, tá certo. É, Aí, é fácil, é, entendeu? Apesar é. de que Mas mesmo tem aí, outros momentos que ele fica olhando assim também. Sim, E quando não. ele ajuda a Ellie a levantar, né? E dá uma Então, machucada. aí não Uhum. Mas é parece. ambíguo, né? Não parece que é só Não, não, dor. Aí. Tá bom, vai, não, mas. vou acreditar com o que você joga na minha cara e não vou ficar pensando muito. Uhum. Não, mas é que aí são migalhas, Nicolas. Eu acho que essas migalhinhas nessa fase é legal, porque eu gostei de ele ali, porque foi. Eu imagino que, sabe, esse cara ele deve ter ficado 20 anos
meio que fugindo de qualquer contato humano. Você vê que a relação dele com a Tess, por exemplo, é bem estranha. Eu não sei Bem se eles. profissional, né? Se for É, então, eles são mais exclusivamente. parceiros. E eu acho que o toque daquela garotinha, sabe? Não que, ai meu Deus, filhinha, não, não é isso, mas é tipo, é algo que levou ele para outros tempos. E isso eu não tenho problema, acho bonito. Tem uma outra questão em relação a isso, que assim, é, eles fizeram questão dessa vez de colocar uma Sarah que tinha exatamente a mesma idade que a Ellie tem Sim. É. quando ela é Sim. apresentada, né? Tipo, no jogo você é apresentado a filha do Joel Muito mais muito que menor, criança. muito mais É. É, nova, não, muito mais não, criança. nem é tanto, eu acho, mas acaba sendo mais no jeito dela, sabe? Já Hum. a Sarah ainda é mais criança, apesar da idade não ser distante, mas ela tem mais jeito de criança e a Ellie de adolescente. Mesmo que em Porque vários também os momentos você tempos vê são que. outros, né? A Ellie teve que amadurecer muito mais rápido do que a Então, Sarah só que foi. mais ou menos, quando você vê ela batendo na campainha, Sim, falando um quarto pra mim, é claro, senhora, são, você vê que é uma são momentos que criança. declaram a idade dela. É. Uhum. Ó, e temos companheiros portugueses no chat também. Calma, que deixa eu abrir o chat. É, também tô com o Shaq. Ah, Uma mas pra mim câmera não dos. apareceu, desconectou, acho. E. O meu chat não aceita companheiros portugueses. Bom, Eu o amo a Paulo Mas câmera. Arnett falou: um Eu amo a beijinho Câmara aí. dos Homens, é a evolução perfeita do crescimento da barba. Qual câmera dos homens? Eu acho que é o Capitólio que ele quis dizer. Ah. Ah, verdade. Mas eu vou dizer uma coisa, A cena do Capitólio foi maravilhosa. cara, eu gosto mais da Tess mais velha. Eu gostei muito da Tess com dor no joelho, sabe? A Tess ali levando, eu gosto mais dessa Tess. Ela tá mais próxima do Joe, apesar de tudo. Eu gostei pra caramba dela. É Achei que isso, ela mandou muito bem. isso é verdade, né? Em paralelo, pra mim parece que o. Assim, eu já comprei o Pedro Pascal completamente, tá? Pra mim, É, Eu também. o Os Joe do dois, na jogo verdade. e o Joe da série, eles são um só já. fizeram uma fusão, É, pra mim já é um só. Em aglutinaram. idade, em tudo, entendeu? Tem algumas diferencinhas, mas basicamente em tudo. Mas a Tess realmente tinha essa diferença. E foi muito bem. Eu gostei É. Eu dessa parte curti dela deles também. realmente passando assim, ó, a gente é velho, cara. Uhum. Apesar deles serem, os dois terem um bom porte físico, né? Porque uma situação exige isso até. Mas eles são velhos. Eu, Ó, tem dor no joelho, eu canso. Mas eu não, e deu uma credibilidade quando ela na cena que eu achei muito legal também. Eu não sei- Isso também não tem no jogo, porque o jogo ele tem outras coisas, mas uma forma de criar uma rápida inimizade entre Joe e Ellie foi a Ellie ouvir os Que planos, ele né? queria matar. É. Eu tava lá, bom, tem a bateria, a gente precisa da bateria, não sei o que faz com essa garota? Ele fala, a gente leva lá e até sala, mas assim ela morre. E ele, bom, dane-se e faz ela ouvir. Isso foi muito bem, né? Porque você já vê assim a distância entre os dois aí, e depois aquele tratamento, naquele momento em que a Tess escala lá para abrir caminho, eles ficam naquela conversa sem conseguir comunicar, né? Já tá essa distância entre eles. Isso eu achei bem legal. Mas isso para falar depois que naquela cena, quando eles estão lá sentados, a Tess, ela, no momento em que ela fala nós não somos boas pessoas para Ellie, o fato de ela ser mais velha também me deu um. Eu acreditei no que ela disse, sabe? Me deu uma autoridade. Achei muito legal. No entanto, eu acho fofo, porque ela diz: Nós não somos boas pessoas, mas eles são boas pessoas o suficiente pra avisar ela disso. É. Até ali é negócios, né? Sim. É engraçado também, ou no mínimo curioso, como
da conversa que eles têm naquele quartinho onde a gente é apresentado, né, no segundo episódio, né, a cena inclusive da Ellie lá naquele chão, aquele tapete verde de músicos e tal. Daquele momento até o fim do hotel, do caminho longo, a gente tem várias sugestões de mecânicas do jogo que estão ali operando meio que em Sim, segundo plano, não é? Sim, Desde os armários fechando as portas, né? Ele empurra o armário, né, Uhum. pro é, canto para sair, até exatamente o momento em que a Tess vai abrir o caminho, que normalmente seria o momento que a gente seguiria naquele puzzle, né, sim, 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 com sim. os dois personagens, mas que, como se trata de uma outra mídia, Aham. esse vira, na verdade, um momento em que o Joe e a Ellie são forçados a A interagir interagir. ali, esperando que ela resolva essa entrada, né? É, é não, verdade, isso. foi muito Nada. legal. E Tem outro sabe uma ponto coisa, falando também. disso de. Uhum. Então, tem outro ponto de gameplay também, que é uma parte que o Joe tá correndo do clicker, e Uhum. aí ele É, empurra o busto e quebra o vidro. Aí quando quebra o vidro, o clicker Isso, fica no vidro. Porque eu tô sim. esperando. E várias Dois dos cenas pers... deles passando assim, aparece na cara deles, eu já imaginando aquelas cenas sangrentas do jogo em que você é pego. Eu Uhum. tipo, ai, que agonia. Então, mas eu tô não foi esperando fácil ainda. para Game Over aqui. Dois dos principais personagens desse jogo são o tijolo e a garrafa de vidro. É Sim, Pois é, sem dúvida. verdade. ainda não teve. Inclusive, Não, naquele mas momento isso. que ele estava fazendo o curativo no pé da Tess, eu já fiquei tipo, beleza, esse é o momento inventário Uhum. É. Uhum. da série. Até o barulhinho é igual o barulhinho do esparadrapo É, quando você usava o pé. isso, Não, Era completamente. E fizeram isso de forma fluida, né? A cena em que eles estão lá com o clicker e eles estão abaixadinho, e ele faz um sinal pra Ellie andar atrás dele. Nossa, cara, aquilo parecia. Era igualzinha. igualzinho a Sim, Ellie se pensei. mexendo atrás do Joe e ele em stealth mode. Nossa, que Mas perfeição! eu via isso várias vezes, somente com a Ellie. Por exemplo, quando eles estão também na ponte, antes de chegar no hotel, que eles têm que subir pra cima do carro. Às vezes, as poses da Ellie, eu via muito a Ellie do jogo. Nossa, é sim. muito Da igual, cara. maneira dela se locomover. É engraçado, né? Porque é, eu vi uma entrevista em que a Bella, como é que é o Ramsey. mesmo nome? Bella Bella Ramsey. Ramsey. Ramsey, pronto. Ela não tinha visto o jogo, não tinha jogado, né? Mas assim, Uhum. tem uma presença muito forte, né, do Neil Druckmann e de outras pessoas que estavam nessa direção criativa do jogo, e a gente vê como que eles tiveram cuidado, né, de trabalhar isso. Não são momentos que aparecem de forma gratuita, assim, ou não, beleza, isso é só um fanservice, olha aqui, esse momento do jogo, essa mecânica, você lembra disso? Olha como a gente consegue fazer isso de outra forma. Não, isso está a serviço da narrativa também. Tá completamente a serviço da narrativa. Também achei isso. E momentos, um outro momento de que eu até falei que eu tinha antes da gente começar a ver o primeiro episódio, eu tava falando que eu tinha algum medo de como eles iam fazer algumas cenas que é durante a gameplay. Uma delas, eles colocaram igualzinho, que era a Ellie, igualzinho mais ou menos, não é no mesmo lugar, mas a Ellie pede uma arma pra eles. E Uhum. isso acontece no jogo durante a gameplay. E o Joe Sim, fala, não, que você não vai ter arma nenhuma, não sei o quê. E lá na frente, como a relação dos dois começar a melhorar, a Ellie vai ganhando mais espaço e ele vai começando a Uhum. confiar mais nela. E o Então, detalhe da arma, eu achei muito legal, cara. mas eu Eu acho que adorei a ainda. frase do Eu tenho uma mão livre, parabéns. Eu Adorei. acho ainda que e essa parte ah, no jogo foi mais. Me passava mais que era a proteção do Joel com a Ellie. E o momento que foi colocado na série ainda não, ainda era desconfiança. Porque Uhum. quando eles estão saindo lá, que eles estão se armando pra sair do lugar onde. Da sala lá, da barbearia que eles estavam no começo.
estão se armando e aí ele fala, eu não vou ter uma arma. Então ali ainda é uma É, desconfiança, né? é, Ou seja, desconfiança. Apesar de verdade. tudo, não é dar uma arma pra uma criança. Eu, Pode Assim. eu crer. acho que é desconfiança sim, porque ele tava falando que ia matar Eu ela. não sei se seria bem essa questão moral, tipo, de não dar a arma para uma criança. É, Talvez Eu a acho que distância não emocional que ele confio tem em aqui. sentido de responsabilidade. sim. Na verdade, talvez até essa questão de, cara, ela é um fardo mesmo, sabe? Isso. Ela é Uhum, carga. Isso não. Quanto menos eu me relacionar com ela, melhor, né? Eu não vou me Uhum. ferir. Ela, querendo ou não, sim. tem uma idade parecida com a da minha filha, então não vou. É. Não quero criar esse vínculo. Tem essa resistência. Aham. É. É. E Bom, aí, também uma coisa que eu tava pensando, desde o do primeiro episódio, eu vim falando, tem um momento muito importante, vai acontecer no próximo, porque eu já imaginava que ia aparecer, a parte da tese ia aparecer agora no segundo mesmo. sim. Então eu já tinha essa ideia. E aí, durante o episódio, eu fui pensando, putz, será que eles vão mostrar a Tess sendo infectada? Será que eles vão dar algum indício de que ela foi infectada? Aí Porque, estragar o momento? então, esse era o meu medo, porque é uma parte, é muito importante. Se a gente ouve, por É, exemplo, claro. na hora que ela some, que teria que ser algum momento que ela some, então É, eu não sabia se ia ser no o prédio ou depois com os clickers lá, quando eles estavam no hotel ou com os clickers. E aí eu pensei que podia ser um desses dois. No hotel, eu cheguei à conclusão que não ia ser porque ela não estava tão longe. Então eles conseguiriam ouvir algum ataque. Lá com os clickers não tem jeito, né? Todo mundo gritando para um lado para o outro, correndo, não dá para você perceber. E aí eu achei importante. Porque eu pensei, Não, se completamente. eles dão algum indício de que ela foi infectada, acabou. Você começa a ter isso Não, quando é ela fica estragar. desesperada quando entra no Capitólio. Aí você, opa, alguma coisa tá É. errado. Uhum. Você, você já vê que ela sai Eles não dali ficaram assim, pra. eu achei até a Ellie muito assusta, porque eu acho que se você vê isso sem saber que ela já foi infectada, parece só que ela tá desesperada pra entregar a Ellie pra conseguir as coisas dela, pra conseguir a bateria, pra conseguir, é, não sei, eu achei que não era tão óbvio assim o desespero dela que foi infectada. Eu acho que é Mostra uma quando. astúcia. Eu acho que isso é quando ela fala, eu não tenho casa. Isso, Sim, isso, sim, isso. ok, aí Quando ela sim. fala isso, eu Ela. penso, não é que ela não tem casa. Ela tem a casa lá. Mas ela não tem mais pra onde É, voltar porque não tem volta pra ela. ela Sim, fala, eu não vou voltar daqui. exatamente. É, Não, e assim, aí e é claro sim. que você não repara nisso se você não tiver jogado o jogo. Mas como a gente já sabe, é muito legal você ver aquela cena que o Du tava falando, quando ele tá colocando o kit de primeiros socorros no pé dela. Ela eventualmente ela fica brava com o Joe, mas no início ela dá um olhar pra ele, sabe, de cumplicidade, tipo de companheiro de vida, sabe, enquanto ela meio que dá um olhar de despedida naquele momento, quase que de Uhum. agradecimento, não só pelo pé, mas por tudo que eles passaram, né? E dá pra ver perfeitamente ela sorrindo. E depois eles acabam por brigar, porque daí ela muda, né? Ela se segura na única esperança que ela pode ter nesse final de vida, que é que Sim. seja verdade, né? Da Ellie. E ele tá naquele. Não, a gente ainda pode levá-la de volta. E daí ela, depois de dar esse olhar, ela fica brava com ele. Vai dando esses indícios, pra quem já Uhum. sabe, você consegue reparar. Não, e essa parte em específico tá idêntica ao jogo. Uhum. Até o jeito que a Ellie percebe, fala, a câmera virando, tá Uhum. tudo É, igual. E a atuação do Pedro Pascal, ele tava, né, com raiva de estar ali e não ter nada, falando, agora a gente tem que voltar. E aí você vê a expressão É. dele de raiva, é. aí quando a Tess vira, ele já passa uma preocupação. Ele fica Hum. preocupado e aí ele fala, ai caramba, ela tá infectada. E eu acho que é justamente essa frase, ai caramba, ela tá infectada. Sim. Ela fala só You are infected, tipo, she's infected. Vitória, eu tô falando de dublagem brasileira de jogos. Entendeu? É,
Mas, vocês veem Inclusive, dublado, é verdade. Eu nem dubladores, posso ver dublado. Não tem aqui. Da Aí, eu HBO não falei? tem. a dublagem da série. Sim, é a mesma. Eu entendo pra quem jogou o jogo dublado que tem mais Nossa, com graça, certeza. Uhum. Não, mas eu eu não tô joguei o jogo assistindo. dublado. Eu tô assistindo legendado. Não, tudo bem. Mas a comparação de cenas que aparece pra gente nas redes sociais são dublado. Então aí, Uhum. essa parte Entendi. específica eu vi dublado também. É. Não, mas é muito boa. Eu achei ao mesmo tempo legal, outro ao mesmo tempo não, da morte da Tess não ser igual a do jogo. Porque acho É, que eu também. assim, no jogo ela dá uns tirinhos lá, depois ela se mata e depois no jogo você consegue voltar e ver ela lá no chão. Aí na Voltar e série ver não no tem chão. como. Eu no jogo, eu nunca voltei. Eu não tenho sadismo, não, pelo amor de Deus. Eu vou Eu também não embora. voltei. Quem falou isso foi meu primo, que ele falou que voltou e dá pra ver ela no chão com a cabeça aberta atrás, assim. Não, credo, não pode voltar, gente. Quem tá ouvindo aí vai jogar, não tem como voltar. Você só vai. Não dá não, não dá não. Mas eu senti também falta, porque eu queria, e principalmente nessa. Eu tava vendo ali uma Tess mais badass, e aí eu queria que ela morresse atirando, né, cara? Uhum. Assim, Não, eu a morte entendi. dela foi muito triste. E no, Nossa, e Eu no achei. jogo, desespero. e no jogo não são infectados chegando, né? São os militares. É Exato. verdade. No jogo são Então é militares. muito mais É foda. Ela verdade. parou ali pra segurar os militares. É. Isso eu achei da hora, isso eu achei da hora. Eu achei que foi legal a troca, porque isso envolveu aquela cena que roteiro bem escrito, né? Porque você tem a cena da explicação pra ele, falou, olha, você é imune, mas se eles destroçarem você, você morre. Então, cuidado onde você pisa, porque eles estão conectados. E aí depois nesse fim você vê, né, essa cena e é muito zumbi. Só que aí eu queria ver ela tirando duas pistolas e Uhum. saindo correndo ali e atirando, sabe? Sim. Pra ter essa morte Mas eu gloriosa. entendo que morte gloriosa pra gente, porque eu acho que pra ela foi uma morte muito mais rápida, uma explosão, do que ser despedaçada por clicker. Então, Sim. mas até aqui eu vou trazer um questionamento. Os, os infectados não ligam muito pra Tess, porque ela tá infectada, certo? É Uhum. por isso mesmo. É Então, isso. só que a Ellie, quando vão fazer teste nela, dá infectado. Então, Uhum. aí que eu vou perguntar: ela tem o fungo e o fungo não age dentro dela, ou ela não tem fungo? Porque se ela tiver É uma fungo e o ótima. Ela fungo não tem age ou não age? dentro dela, É, talvez os infectados ignorassem ela. Que é como se ela é fosse um uma ótima. deles. Não, É eu uma. acho que eles conseguem, da mesma maneira que eles estão conectados, eles conseguem sentir que ali eles não estão conseguindo ter influência, dominar. Não, a forma como eu interpreto isso é uma ótima pergunta. Mas a forma como eu interpreto isso é. A Ellie, ela. Depende do que você entende como infectado. Porque eu acho que ela tem. O fungo morre dentro dela. A gente viu que o Isso. fungo ele sobrevive até o próprio corpo. Porque a gente Uhum. viu lá no prólogo, o cara tava morto e a cientista ela tira o fungo vivo de dentro Sim. dele. E o que eu acho é, o fungo ele morre dentro da Ellie, por alguma razão. E aí, ou seja, quando você faz o teste, você consegue identificar o fungo morto lá dentro. Mas É, ele não estando vivo, o fungo não. É que Não tá nem vivo, o fungo não vacina. conecta. eu Ela pensei. tem. É Você isso, é tem isso os que a Vivi falou. Eu pensei como um anticorpo, sabe? Quando a É. gente Exatamente. toma vacina, a gente tá com a doença no corpo. É a Era doença isso que você sendo ia colocada no falado? nosso corpo. Então, eu penso como se fosse tipo isso, só que o tanto que eles conseguem medir no aparelho não consegue distinguir isso de uma pessoa Uhum. infectada e uma pessoa que tem uma dose É. de vacina no corpo. Uhum. É isso. Tem um outro detalhezinho a respeito disso, que é tanto no jogo quanto na série, a cicatriz da mordida ela é mostrada Isso. junto de alguns veios que em um primeiro momento a gente entende, sei lá, como se fosse um queloide, como se fosse só pele regenerada, mas não. Quando você vê a anatomia do fungo, você entende que, na verdade, esses veios eles surgem, inclusive de maneira fresca na mordida da Tess, como é mostrado na série,
com, Uhum. os seus apêndices, os seus tentáculos que Uhum. vão Se espalhando. ali se espalhando pelo corpo, né? Sim. E já das vezes em que essa mordida foi mostrada na Ellie, né, a maquiagem ela mostra só aquele contato inicial ao redor da mordida. Então, o que sugere que de fato seja isso que o Tucas falou, né, do fungo morto no corpo É, dela, inativo É. enfim, o que sugere que ela tem essa detecção, né, é, Uhum. pelos sensores lá que eles usam. Ainda eu acho que isso eu, eu acho que vai ser algo que ele vai ser desenvolvido ainda, porque o que acontece é que ele não teve nenhum momento em que a gente fala, ok, claramente os infectados estão perseguindo a Ellie, porque ela estava sempre junto de alguém. Inclusive, quando ela fala que foi mordida e que estava sozinha, ela não estava sozinha. Eu não vou falar mais Uhum. nada, porque pode ter gente que é, não jogou, que não sabe da história. Vou só Uhum. é, falar, ela não estava sozinha, mas eu acho que todo mundo deve imaginar isso, né? Ela mentiu ali sim. falando que ela estava sozinha. Então, a gente É, não consegue saber ainda com certeza. Mas eu acho que, né, vão ter momentos onde isso vai ser mostrado pra gente. mas é isso. Eu acho que os zombies eles vão seguir ela por esse motivo. Eu também acho que é muito arriscado. O que eles estão fazendo até agora, eu tô adorando. Mas é mexer em território muito arriscado, você querer também explicar muito essas coisas, a origem. Eu acho que assim, a chance de errar e ficar ruim é alta quando se eles vão muito na minúcia, né? É, Principalmente que você tá mexendo com gente que gosta muito desse jogo. Mas E até uhum, agora daí, estão acertando é. assim sim. de uma forma E, fantástica. e falando de acertar de uma forma fantástica, tem um outro ponto nesse segundo episódio que eu gostei muito, que é eles não citam o Tommy nenhuma vez. Uhum. Parar de falar do Tommy. E pra mim isso é importante. Porque Aham. o Tommy ele fica meio esquecido. Depois que você vai lembrar. Não é pra ele ficar toda hora ali. Ai, o Tommy, o Tommy. Sim. Eles só falam de bateria, porque eles precisam da bateria. A gente sabe por que, que eles Uhum. precisam da bateria. Mas Uhum. não citou diretamente. Entendeu? É porque o Tommy foi necessário, como a gente comentou no primeiro, para dar aquela motivação extra pro Joe querer fazer essa entrega, né? Agora eles não Uhum. precisam mais. Essa função já foi. É. E aí eles já falam, dão ali um spoiler de qual que vai ser o próximo episódio, que a Tess fala, Uhum. procure Bill e Frank. É. Uhum. Que já ouvi aí de uma galera que viu já esse episódio que tá todo mundo falando muito bem. Já tô aqui com expectativas muito altas. Gente, se No, a série nos continuar trailers, como tá agora. pelo menos, é, o, a representação o ator que representa o Bill, Uhum. que é inclusive do Parks and Recreation, ele Isso. tá muito bom. Uhum. Visualmente ele tá Tá muito bom. excelente. E no Park and Recreation ele já é um papel bem característico, ele já é meio ranzinza assim, acho que vai, nossa, ele vai funcionar muito bem como o Bill. E mais, também já foi falado pra gente que vai. No jogo, a relação do Bill e do Frank é, assim, entre linhas, né? Você não consegue saber Vamos quase ver como é. nada. Na série, já, pelo que já foi passado, tanto em trailer e também de entrevistas, parece que vai aprofundar mais. Uhum. Então vão falar É. mais do que da relação que eles têm, né? Muito provavelmente, é, quando a gente for apresentado a eles, a gente consiga ver bastante nessas. O que parece já ser uma estrutura, né? A série começa com uma espécie de flashback, Uhum. né? E Isso. depois joga você durante a É. ação. Provavelmente o próximo flashback ele já não vai ser N- mais Antes da sobre os pandemia. eventos iniciais, né? Dessa pandemia, mas sim
sobre eles dois, né? Pode Ou ser. então, se a série ousar mais, talvez a gente tenha, inclusive, Bill e Frank juntos, né? Que é uma coisa que Uhum. não ocorre no jogo. É, A a gente gente Uhum. só vê por cartas, por. viu. Até por isso que não é algo detalhado, né? Então, porque Uhum. assim, eles não estão no mesmo lugar. Então não Uhum. fica Pois tão é. É, escancarado, né? Isso mas. achei bem bacana. Agora sim, sobre essa cena, sobre essa estrutura, né, não seria nem de flashbacks, mas de momentos esses cortes iniciais em que mostram o passado, né, Uhum. desse evento, dessa pandemia fúngica. Eu não vejo isso necessariamente como contar a origem, né, do que ocorreu. Para mim, elas acabam servindo mais para reforçar as regras, né, desse mundo e para reforçar o perigo nessa atmosfera do fungo, né, desse inimigo. E sabendo um pouco mais do. E digo mais, e reforçar até agora, pelo menos, relação Joe e Ellie. Porque não é à Sim, toa que depois que a gente vê essa situação em que uma mulher recomendou o bombardeio da cidade inteira, porque não tem cura, pra gente ver assim o quão é especial, o quão é um milagre o que tá ali acontecendo, né? Que foi o tema do episódio, era a Tess rezando por um milagre e a gente, né, e isso foi assim mostrado desde o início, o quão aquilo é milagroso. Sim. sem E dúvida. até a gente vê ali que o Joel. Mas, sim, a gente não sabe muito do que a Tess passou na vida dela, né? A Uhum, gente sabe que ela também assim, é, amargurada, mas a gente não tem a noção do quanto o Joel a sim. gente tem. Então acho que por isso a Tess ainda é mais sonhadora, um pouco, e o Joe não se permite sonhar porque Hum. o, Mais a traumatizado. felicidade dele, o sonho dele morreu nos braços dele. É, É. isso também foi uma das coisas que eu fui dando mais peso, porque depois eu vi o primeiro episódio muitas vezes. E a cena dele carregando aquele corpo, né, de uma criança da mesma estatura da filha, como se fosse um saco de lixo e jogando no fogo. Era pra mostrar, tipo, ele tá vazio, né, por dentro. É. Uhum. Sem dúvida. Então, Bom, e aí eu quero trazer algumas coisas aqui pra vocês. Primeiro, beijo fúngico. O que que vocês acham? verdade, a gente não. Quer dizer, pronto, Gente, a gente fala um pouquinho quem sobre já isso. viu. Eu tenho um comentário só. Quem já viu Isso. Chainsaw Man, esse beijo conseguiu ser mais nojento do que o beijo de Chainsaw Man. Eu Quem acho já que viu sabe do tá no que eu tô mesmo nível. falando. Nossa, nem. É, O que, zoado. não, mas É, o que que a gente vocês falou um acham pouquinho, assim, né? em termos de dele na história mesmo, em The Last of Us? Sim, Pra sim. mim, Não, Eu então, é achei assim. legal, é passando diretamente os fungos pra pessoa, assim. É sei lá, embora que, sinceramente, ela conseguiria facilmente ter empurrado o cara com uma mão. Ela ficou ali praticamente boca aberta pra receber vendo aqueles negocinho indo em direção à boca então, dela. o fato de realmente ser um beijo, eu achei meio. O cara podia só chegar na frente, Isso, parar na frente dela, é, parecer alguém controlado, sabe? Abrir a boca e o coisa vai até a boca dela. Eu ia é achar isso, cara. menos pior. Agora, trazer esse elemento humano, que é de um beijo, realmente, fala, Que eles tentaram Você cara. falou. realmente É, você chocar com falou. isso. É. E- Mas então, mas é que o negócio foi que a explicação era o que você já disse, né, Nicolas? É porque ela já estava infectada
E da mesma forma como já tinha explicado que o fungo ele tá todo conectado, Sim. ele simplesmente acoplou aquele novo pedaço de fungo que estava ali. Só É, que é muito estranho, porque assim, porque a gente não tinha um. Se a Tess tivesse começado a ter trimelique, ela ela ficava teve, naquele ela estado teve. já assim, sabe? Mas muito pouco, ela tava assim só. Sabe, Então, se eu tivesse notado, ok, ela agora realmente é zumbi, aí tinha sido um pouco menos estranho. Só que me parecia que ela ainda estava muito consciente, sabe? Então daí uhum. foi mega estranho o que estava Não, acontecendo. eu entendo, mas teve uma parte que ela. Ó, o braço dela começa a tremer, ela coloca o braço pra trás. Quando ela tá conversando com o Joe já no Capitólio. Depois de ele Hum, saber que ela tá infectada, o braço dela começa a dar umas tremidas, ela coloca pra trás se escondendo. E aí, uhum. só que assim, eu entendo que foi. O fungo identificou que assim, ele não tinha tomado o controle do corpo ainda. Então, era pra passar mais rápido. O meu problema é o beijo. Entendeu? É, Ele podia. Se ele arranca o pedaço do fungo assim, enfia na boca dela, eu ia falar, melhor, tá bom. pode crer. Mas pra mim, ele teria que parar perto e o fungo ir até lá, assim, sabe? Mas, fazer o quê? Meio como Stray, acho que é assim o nome daquela série de vampiros Ah, não que sei. é do Guilherme Del Toro, vocês já viram? Não, eu não sou Não das vi séries, também. cara. Vermes, The Last of Us tá sendo uma das minhas exceções, porque não tem como eu ficar de fora. Mas, no geral, não sou das séries, não. Mas sei lá, a impressão que eu tive daquela cena é que ela tá tão, tá tão sem horizonte diante de tudo aquilo que tá acontecendo com ela, de ela ter que literalmente estar se colocando ali naquele caminho disposta a morrer, né? E tentar encerrar mais rapidamente a vida dela para não chegar a se transformar, que eu li aquela cena, na verdade, como um choque, né? Ela tá ali repetidamente tentando acender o É. isqueiro sem conseguir, porque, enfim, Não, e ela que já não isqueiro tem ruim, hein, tanta. gente? Porra. Meu Oh, não, Deus do mas céu. é. Mas Tem acontece, um viu, isqueiro Nicolas? assim. Não, A não, gente, a gente aqui que usa isqueiro sabe que aquilo é verdade, cara. não. É. Então, eu não, eu tenho isqueiro, por vezes eu me pego só acendendo isqueiro do nada, mas porque eu vejo Ó, isqueiro como gente, uma o truque ferramenta. é Então, deixar o gás prensado e Isso. sair com o outro dedo. Podia ter salvo a vida. Olha, se ela soubesse desse truque, não tinha levado um beijinho. É a vitória, tipo, quando eu falei assim. então, porque, assim, ela fez bem ali, o quê, umas 35 vezes? É. É. Eu penso, caramba, É que esse... também é o negócio. Eu entendo que na hora do desespero você também não começa a É um ficar choque, mais cara. É, agoniado. mas... É, ela No... tá diante de uma situação que ela quer evitar a qualquer custo, mas que é inevitável também. Tipo, ela tá em choque. É Uhum, por isso até que eu não vejo assim. Eu estranhei também essa escolha. Talvez seja o único ponto que eu fiquei assim, oi, né? Uhum. Mas ela não responde como um beijo. Ela simplesmente está ali refém daquela situação, tentando Sim. ainda ascender, né? Tanto que ela consegue uhum. depois e sem qualquer outro tipo de ação ou alternativa. É. E, Eu é, acho que tinha e aí, resolvido um pouquinho pra mim se ela tivesse só, sem sucesso, ter tentado empurrar o corpo dele. Sabe, meio tremendo assim. Alguma coisa de resistência ao mesmo tempo. Virar a cara, velho. Sei lá, qualquer É, coisa. É isso, qualquer coisa. tira um pouco. É que isso. Eu acho que isso, o que nos incomoda é que a gente conhece a Tess de um jeito e se tira um pouco a grandiosidade dela. não, Eu mas essa entendo o que você tá falando, Eu acho que isso mas eu incomoda um discordo. pouco. diferente Mas, do jogo. sei lá, Eu, no fim, pra mim, por, foi só. Acabou, sabe? por, Então porque eu não. não me pega o fato Uhum. dela não ter reagido.
Ah, nada dali, na verdade, me incomoda, sabe? Agora, só o fato de como foi transmitido, mas igual a gente tá falando aqui, se o cara só parasse na frente e jogasse o fungo nela e ela Uhum, ficasse parada também uhum, sem reação, eu não ia achar ruim uhum. também nessa parte, não. É. Não ia Mas nem é pensar pra ela virar pela o tese rosto. do jogo, não. Até porque eu disse, eu gosto mais da tese da série. Eu acho que ela tá mais legal, cara. Só que é realmente pela escolha. É isso que você falou. É a forma como foi É. transmitido. Porque eu não olho. Poxa, olha, a tese afinal não era tão foda. Não, ela continua foda. Eu quase que Uhum. meio que ignoro um pouquinho, sabe? Eu finjo que ela resistiu um pouquinho na minha cabeça. Porque eu acho que, sei lá, simplesmente não me transmitiu. Se pra você conseguiu ver ela tremendo, talvez tenha fluído mais. Mas não me pareceu que ela tivesse num estado de transformação tão avançado Uhum. que ela não conseguisse, portanto a cena foi estranha. Eu sei o que eles quiseram fazer, mas foi estranho pra mim, é só isso. Eu vou até ver se eu consigo achar aqui. E aí eu falo pra vocês o minuto que estiver passando, coisa assim. Mas também, Uhum. e assim, outra coisa também. Ela ficou tentando acender aquele isqueiro, sendo que uma cena antes, ela tacou uma caixa de granada no chão. Eu pensei nisso também, é só tirar a merda de um pininho da Pode granada. crer, Eu pode pensei crer. a mesma coisa. Ou dar Inclusive, um tiro. Dá um inicialmente, eu tiro na pensei que era granada. assim que ela ia explodir. Eu também. Quando eu É. vi as granadas caindo no chão. Mas vocês viram que enquanto ela estava fazendo isso, ela deixa o fuzil de assalto dela de lado e continua virando uns latões? Uhum. Ela já estava longe do fuzil dela quando Hum. a galera entrou, os runners. Sim. É Sim, por isso que eu mesmo tô sem o falando, tipo, fuzil. realmente, Quando os em runners estão qualquer outra entrando, situação. Desculpa. quando os runners estão entrando, eles estão longe dela ainda. Ela tá lá parada, sozinha, tentando acender o isqueiro. Aí é pegar uma granada do chão e estourar ela que explode tudo. Depois ela deu uns passos pra trás e encostou no pilar e ficou longe das granadas do chão. Mas podia ter feito isso. É. Sim, na verdade, assim, talvez o ponto que frustre mais a gente nessa cena é porque a Tess ela é o tempo todo mostrada como essa personagem, mesmo que nessa versão da série ela seja uma personagem mais ranzinza e cansada do que no jogo, é, ela é essa mulher forte, de grande atitude, e daí ela tá num momento de extrema fragilidade ali. Sim, isso é verdade. E a Uhum. gente tende a discordar disso o tempo todo, porque no pouco tempo que a gente teve contato com ela, mesmo quem não viu o jogo, né? Quem teve contato já a partir da série, ela é uma personagem cativa desde o primeiro momento que ela aparece. E aí Sim. você fica, Exato. porra, ela podia ter feito alguma coisa e ela não fez, né? Fica Uhum. nessa. E Ela ela sempre levou se uma mostrou também sova muito. no primeiro episódio. Não, mas ela, Ela mesmo assim, ela. aguentou um enxerto de porrada. Então, mas ela se mostra muito independente. Tipo, eu Uhum. Sim, sozinha vou resolver o negócio. Pra quem quiser ver a cena também, que eu e o Du a gente comentou dela tá tremendo, 46:50 do segundo episódio. Uhum. Logo depois dela mostrar a ferida da Ellie, ela começa a tremer. Uhum. e É, aí mas esse. tem essa questão, é por isso que eu li como choque mesmo. Hum. Você não importa se você tem capacidade de, sei lá, detonar todos os zumbis na base do Roundhouse Kick, entendeu? Mas Tipo, eu acho que, olha, aqui eu consegui exatamente identificar o meu incômodo. O meu incômodo é precisamente porque ela é uma mulher que levou um enxerto de porrada, resistindo lá com os caras ali. E ali a sensação que me dá, beleza, eu não sei os efeitos do fungo e tal, mas a Aham. sensação foi que ela foi violada pelo um zumbi sem conseguir se resistir, tá ligado? E ali sim, ela ficou uma menina indefesa, né? De novo o E esse é problema o do ponto. beijo. Tô falando aqui. Mas é isso. É a menina indefesa ali, tipo, eu falei, não, cara, ela resistiria. Mas é isso. Uhum. Mas olha, a minha antipatia por essa cena é muito pequena,
comparado com o meu enorme amor pela cena em que eles estão os dois olhando pro Capitólio lá na frente, dourado. Sim. E ela fala: E aí, garota, você tá. Como é que é o mundo aqui fora? Você tá gostando? Ela fala: Ainda não sei. But you can't deny that view. Tirando a ceninha assim, bonita, perfeita. É Uhum. aquela coisa que assim, nossa, é um A carinho muito ceninha grande no fã, cara. que no jogo você aperta R1 e aproxima. Nossa, cara, é perfeito. Como é que eles reconstruíram tudo? Os cenários estão muito maravilhosos. Muito, muito maravilhosos. É foda. Sim, sem dúvida. Não é, aí Hum, eu tava esperando muito, porque Neil Druckmann, né, dirigindo, é. e me entregou. Me entregou todas essas partes de eu olhar e falar, caramba, ó, o jogo ali. Teve a cena da ponte, quando eles estão meio de longe, quando a câmera vai pra longe, eu olho e falo, esse CGI aqui, ele tá gritando um pouco pra mim. Mas depois a cena já passa logo e o resto do CGI pra mim tá ótimo. Então eu Uhum. relevei. Eu achei que melhorou, não sei por quê, não sei se sou eu que eu acostumando, mas no primeiro episódio, quando mostrou assim, um plano longo, né, um plano de longe, mostrando o garotinho indo em direção à cidade, eu não gostei muito, eu olhei pros prédios e não me convenceu assim tanto. Também me pegou um pouquinho o CGI. Mas nesse aqui, assim, nossa, me senti. Falei, caraca, tá igual. E é muito também depois pelos planos pequenos, porque quando eles entram naquele lugar e tá. Aquele lugar, não sei o que é, que tá alagado, né? Ah, aquilo lá E é um aquela hotel. água verde é o hotel. Nossa, tá muito bom, cara. Tá muito perfeito. A cena bonita da Ellie também falando que não sabe nadar, fazendo mais um carinho aqui pra quem jogou. Uhum. Eu já tava esperando que ele ia buscar uma placa, cara. Eu podia jurar que ele ia buscar uma placa. Verdade. Será que em algum momento a gente vai ver Joel fazendo faca com tesouras Nossa, e hein? fitas adesivas? É Seria verdade. muito bom. Esse aí é um ponto né, de sobrevivência que tem bastante no jogo. Fazendo bomba. A gente vai encontrar uma pessoa que é especialista nessas coisas, né? Mais pra frente. Uhum. Mas ele fazendo bomba com pregos e lata, sabe? Então, Aham. vamos ver. Até agora, o maior sobrevivencialismo, assim, que eles mostraram foi pegar fita isolante pra passar ali né, no No tornozelo torcido. machucado. E outra coisa aqui, segunda pessoa com tornozelo torcido que morre na vida do Joe. Era um Pode crer. presságio. O Joe vai começar a bater quem torce o tornozelo. Ou Vai fica começar a dar parado. tiro Torceu o de tornozelo, não. misericórdia. Para, não Vamos vamos fazer sacrificar, nada. vamos sacrificar. Se aparecer mais um tornozelo desses no terceiro episódio, já pode pedir música, né, cara? Pode, a gente já sabe que tá indo. Tá indo de Americanas, como a gente tá falando aqui no Brasil, né? Pois é. Eu acho que, cara, é isso, né? A gente cobriu aqui o episódio inteiro. Vocês querem trazer mais alguma cena em específica? Ah, eu queria trazer a cena final depois, né? Que é o Joe olhando pra Ellie, a Ellie encarando o Capitólio lá, depois já vê alguns infectados correndo, pegando fogo e já morrendo, né? Uhum. Então ali, um olhando pro outro e acaba o episódio. Como foi tudo bem rápido, né? Ali. E pra Esse mim, episódio, 5 minutos de episódio. e para mim, nesse episódio, o Joe tá mais durão do que no último. Sim. Eles resolveram aquele problema que a gente tava falando, Nicolas, aquela impressão. Mas eles É. começaram logo bem. Eles começaram logo bem. Por causa daquela. Quando eles deram aquele negócio da Ellie saber que o Joe tinha mencionado que não se importava que ela morria, Uhum. a chave virou ali. Agora eu lembrei outra coisa. É uma parte que eu não lembro, né? Então eu vou ter que perguntar pra vocês. No jogo, a Ellie já sabe desde cedo
que querem levar ela pra um lugar onde estão estudando pra fazer uma cura com ela? Sabe? Sabe, Eu acho que sabe. sabe. Na É, verdade, no jogo, você tem inclusive um relacionamento dela com a Marlene que é muito maior, né? Tipo, sim, na série parece que ela tá ali há pouco tempo, na verdade. Prisioneira também, né? Pois É, é. é porque. Mas isso tem uma razão, né? Porque no jogo, quando fizeram o primeiro, ainda não tinha aquela prequela que eles fizeram da história da Ellie, né? a DLC. E Ah, mas tava, aqui tava é o pensado, DLC. né? Hum, não tava, não. Não tava. Tava. Eu acho que não. Bom, mas se tava. Bom, não sei. Eu acho que não. Mas o que eles fizeram aqui foi que. O que a gente tá vendo aqui foi imediatamente depois. Ali Foi no jogo. Deu um tempo. Ela era, tempo. não sei quanto tempo, mas ela era mais criança naquele Isso. Sim, evento. E sim. aqui a gente vê que aconteceu agora. No jogo é menos de um mês depois. Uhum. Ela fala Tem, até que eu, tem, tem eu essa fiquei 3 semanas questão. preso com a Marlene, aí não sei o que lá. Então é tipo, é Na menos de série, um você tá mês. falando. É, na série, não no jogo, perdão. Isso, é. Uhum. E Tem um teve outro essa momento alteração. que eu achei interessante, que na verdade são alguns foreshadowings, né, que a Ellie acabou dando pra gente, né, quem já jogou e tal, reconhece isso, que é o momento da ponte, da conversa na ponte, em que ela fica comentando sobre e contando vantagens sobre como ela conhece os diferentes tipos de infectados, né? Isso. Ela não nomeia eles, mas Sim. ela dá algumas Uhum. características e quem jogou vai saber exatamente de quem ela estava Do que ela falando. tá falando, né? Sim. Mas eu também, a gente falou de desenvolvimento do Joe, a gente não falou tanto da Ellie, que pra mim eu acho que ela brilhou também muito aqui. Esse arzinho meio de sabichona que ela vai de eu sei os infectados e depois ela é uma garotinha quando ela entra e derruba um esqueleto. Depois ela é uma garotinha quando ela finalmente vê um clicker, né? Beleza, tu pode saber, só que não, né? Você não viveu isso daqui, você não Uhum. é durona como você acha. Ela fica ali Sim. mandando a faquinha dela, achando que ela, sabe, mandando aquele ar de que eu sou foda. Mas não, né? Uhum. Você é só uma menina. É, e até uma coisa que eu tava esperando, mas não aconteceu, e pra mim, que bom que não aconteceu, eu prefiro que seja do jeito que foi, quem chama os clickers é a Ellie, que ela dá um na respiração, né? Ela dá uma travada assim, tipo uma soluçada, e aí o clicker olha pra eles e vai pra cima. O Joe não repreendeu ela. E eu, pela Hum, forma que tava seguindo, eu tava achando que ele ia fazer isso. Mas Ele ia dar nem uma deu bronca tempo, né? nela, falando tipo, ah, foi culpa sua. Não. Naquele momento ele deu uma bronca dela, mas depois a cena seguinte foi ele que pisou no caco Pois e foi. chamou os. Se ele dá uma bronca nela, ele tá Não. sendo um pouco hipócrita. Indo da adolescente. Eu não lembro, foi mesmo a Ellie que chamou a atenção? Eu não Foi. fiquei com essa. E o primeiro momento é ela, e É, depois, como a Vitória disse, tipo, que ele ele pisou no realmente vidro, é. Uhum. uma micro-respiração, ele pisa, ele fica, mas, tipo, porra, Não, É, quando, isso, quando, quando ele pisa, é tipo, ah, puta merda. isso para mim também foi uma quebra de expectativa, porque eu tava tão ligado assim no jogo nessa hora, porque eles estavam nessa parte de andando um atrás do outro em stealth mode, que quando o clicker pula por cima da mesa, o que é óbvio, né? Era isso que o clicker ia fazer, mas me surpreende, porque eu já tava completamente com a mecânica do jogo na cabeça. Você, porra, eu não fiz nada. Não, não é, eu fiz nada. É, os clickers não sabem pular em cima das mesas. Não. Entende? Até, É, até outra coisa que, bom, aí no jogo tem, mas quando tava assistindo eu fiquei pensando. De a porta tava fechada lá em cima. E aí eu fiquei pensando, o clicker, ele virou clicker lá dentro, entrou lá e virou clicker. Ele já era clicker, ele abriu a porta e fechou.
Como é que foi? A porta fecha Pode ter sozinha? sido o cara morto lá embaixo. Que ele Sim. foi mordido e atacado pelos clickers, fechou eles lá em cima e desceu e morreu. Porque aquele Pode. ambiente, provavelmente, ele foi vistoriado e tentaram limpar aquele lugar, né, antes do encontro, né? Que os vagalumes teriam com a equipe, né? Do Joel, Taz e Uhum. Ellie. Então, assim, deixa margem para que tenha havido isso mesmo. Sim, até. Porque a gente viu que eles morreram por causa de infectados, né? E, portanto, Sim. até pode fazer parte de alguma guarda daqueles dos Fireflies mesmo. Isso é uma parte também. O jogo acaba dando muito mais importância pra Fedra, como se fosse assim, ó, a gente tem que fugir aqui dos humanos, que, né, tem muito humano ali fora degenerado já, que aproveita esse caos do mundo. A gente tem que fugir dos infectados e tem que fugir da Fedra. E a Uhum. série tá tirando um pouco isso. Não apareceu. Até a Ellie pergunta se foi a Fedra que fez isso e ele diz, não parece ter sido. Então acho que tá tirando um pouco esse elemento. Vamos ver como é que ele volta pro próximo episódio. A gente sabe que o confronto humano ele vai rolar nessa série, porque, enfim, é uma parte inevitável assim, da história, né? Por mais adaptações que façam. Mas a impressão que eu tenho é que o foco dessa série realmente foi muito maior para a construção da relação, né, do Joel e da Ellie, e uma exposição de como funciona esse mundo, e eles, por conta disso, parecem ter optado por mostrar menos desses outros conflitos. Porque no primeiro episódio, por exemplo, tem duas partes referentes a esses elementos do jogo que elas são um pouco mais longas, né? E elas foram realmente muito rápidas aqui, que é o momento da saída, né? Que quem jogou vai guardar consigo a raiva de um carro com uma metralhadora no topo que era horrível de passar. Uhum. E antes disso, o Robert, dentro do acampamento mesmo, que ele tem uma participação muito pequenininha ali, ele é basicamente só citado, mas pro jogo ele é o primeiro confronto que a gente tem, né? De fato é com o Robert. Sim. Uhum. Não que isso não tenha havido na série, porque querendo ou não, foi o que levou eles até a bateria e a conversa, né? De fato. Uhum. Mas são momentos que estão sendo mais abreviados. Exatamente porque, por exemplo, nesse segundo episódio, o que no jogo a gente tem um primeiro experimento dentro do hotel, né? Encontrando clickers, encontrando corredores e tal. No jogo, esse foi o momento, na verdade, da conversa, né? De forçar esse contato, né? Entre a Ellie e o Uhum. Joel, que ainda dentro daquele sarcasmo, né? Uhum. Dando Onde um é que na você cara. aprendeu a fazer isso? No É. circo. É. Essa relação que a gente já aprendeu a gostar tanto na série quanto no jogo. Isso aí. Bom, gente, vocês têm mais pontos a acrescentar? Uh-uh. Ansioso pelo próximo. Muito. E eu quero ver também como é que eles vão fazer, se eles vão continuar mantendo nos episódios um prólogo de como começou as coisas. Quero ver como é que vai Você ser. sabe que Cara, me fez lembrar um pouco, não sei se vocês... Fez me lembrar, assim, só de estrutura, né? Claro que a história não tem nada a ver, mas é outra série que eu gosto muito, que é o Breaking Bad. Teve ali uma das minhas temporadas favoritas. Você chegou a ver, Du? Não sei se sim, eu vi. vocês viram. Que todo episódio tinha um prólogo com uma historinha de um urso que estava dentro de uma piscina, né? E aí tudo o que a gente vai vendo depois é pra gente entender
A temporada inteira é pra gente entender como é que aquele urso foi parar dentro daquela É a piscina. segunda temporada. Nossa, que lindo. E Isso. agora essa estrutura outra vez de prólogo, para além de, nossa, fez lembrar ainda outra série que eu amo, então eu tô curtindo muito. Eu Uhum. espero que eles mantenham isso, porque eu tô adorando. Não, e Uhum. um outro negócio agora que você falou de outra série, eu lembrei também de algo que eu comparei com outra série. A abertura me dá uma vibe Game É, of Thrones. Sim, verdade. completamente. Mas Passando eu assim não, Sei. pelos. mas infelizmente isso Uhum. não é legal pra mim. Não cheguei a falar disso. Eu acho que ela tá muito bem feita, ela tá linda, mas o problema, cara, é que eu tô exausto, porque todas as séries agora têm uma série, tem uma abertura igual a de Game of Thrones. É, tu tá Mas fazendo tá um monte. legal. Mas também, por exemplo, lembra a abertura de Rings of Power. Então, problema, porque Rings of Power me faz lembrar a abertura de Game of Thrones. Esse é Não, exatamente o meu ponto. mas ó, então aqui eu vou falar, se tem alguém que pode fazer a abertura que lembra Game of Thrones, é HBO. Então, pra mim, É. eles estão com o meu aval. Ah, mas Pode. eu queria, Foram vocês eu que queria que criaram, eles. vocês têm a patente ali, Ah, entendeu? cara, Pô, tá legal, os fundinhos ali crescendo, com a música Tá da bonita, hora, só que, de, pô, das só que já. boas. Sabe qual é o problema? Virou clichê. Lá está, é esse clichê. som, tela preta. Se tiver a música, se tiver o violão do Santa Né? Eulália, pra mim Não, tá valendo. gente, eu concordo mega com vocês. Tipo, é um mix feeling gigantesco, porque a música depois que tá acontecendo é maravilhosa. Só que é só essa velha estruturinha de coisinhas, claro, parece mecânica outra vez, e coisinhas crescendo, assim. Sei lá, gente, se esforcem um pouquinho, tenta criar coisas novas. O importante é que o maior mérito dessa série é de assim, a gente viu até agora adaptações, a gente passou pela época das maldições de adaptação de jogos, só saía bomba. Hum, Depois, não uma adaptação, mas uma pequena referência a esse cenário em produtos melhores, né? Tipo, sei lá, Arcane, não sei se Foi vocês foda. viram. Vi. Assim, cara, eu não jogo League of Legends. Faz bem. Que me perdoem os jogadores de League of Legends, mas a comunidade a época que eu tive contato com isso me fez ter um certo ranço, então eu me afastei. que isso? Com a comunidade de LoL, os caras são tão calorosos, É, tão são Não. tão convidativos. calminhos. Viu, Eu você não, tá eu certo, não tá? sei como é que tá agora. Eu não sei como é que tá agora. Não São muda os nada, não amores. muda nada. Não Eu, mudou eu não nada. tô jogando e eu sei que não mudou Valorant, nada. gente. Eu gosto da Rito Games. Mas Eu Então, comecei a jogar uma vez, eu entrei uma vez no jogo, aí começou todo mundo a falar, top, não sei o que, não sei o que mais. Eu não sabia o que era isso. Eu entrei, fui pra um lugar qualquer, me xingaram de todas as maneiras possíveis, nunca mais liguei o jogo. pois é, pois é, eu. cara. Eu A, ia pra um lugar, prim- me xingavam. Eu ia pro outro, me xingavam. Vai a tomar no cu. primeira vez que eu tive alguma experiência com League of Legends faz 11 anos. Não muda nada. Então, eu não jogo, já faz um tempo que eu não jogo, minha sanidade mental agradece, porque eu não retornarei. Mas, a menos que a Diga uma Riot me coisa, contrate, se a Riot me contratar, pelo amor de Deus, eu jogo o dia se inteiro, quiserem jogar entendeu? LoL, joguem o Wild Rift do celular. É bem parecido e a galera é bem mais calminha. É. Eu queria só, eu queria É deixar o mais de disclaimer boa. aqui pra Riot, se ela for me contratar, eu jogo. Já joguei tanto tempo, se vocês quiserem, se quiser que eu volte, eu volto. Mas sem receber, eu não tô afim, não. Pois é, e aí assim, tipo, você tem uma animação que, meu Deus, sensacional. É. Maravilhoso. Ainda que seja uma animação sensacional, ainda que seja, obviamente, um produto muito Mas é direto, né, diferente, né, Du? vindo da Rito Games, né, vindo Uhum. da Riot, é, ela é um produto que está ali reorganizando algumas coisas de uma maneira ainda distante dos jogos.
Do mesmo jeito foi feito no cinema, com alguns produtos que deram certo, como Pokémon, né? O Detetive Pikachu, Isso. sei lá, É com o legal. Sonic agora, né? Depois de Sim. do meme do Sonic feio. É. Mas, enfim, são todas adaptações que elas, na verdade, referenciam o jogo, mas colocam os elementos ou a estética desse jogo dentro de um outro contexto mais A história é seguro, outra. Entendo. mais seguro, mais comum dentro daquelas mídias, né, em Uhum. que elas estão sendo adaptadas. O Last of Us, até agora, tem sido uma adaptação muito direta, no que quer dizer Isso. adaptação mesmo, assim. Não, a E comparação com o Last of Us não pode ser esses. Tinha que ser lá o Uncharted, por exemplo, que foi uma merda, né? Então, mas pois é, o Uncharted, ele é realmente algo do jogo? Eu não vi. Não vi Uncharted, só joguei. Não, Não, eu também não, tô não, falando que mas foi é uma com o merda e Tom nem vi, na Holland. Eu verdade. penso, deve ser legal. Eu costumo pensar o contrário. Porque estão enfiando esse menino em tudo quanto é lugar. não E é, ele é não legal. não é pelo Tom Holland. O Tom Holland, ele parece um cara com muito carisma Sim. e em pelo menos um filme fora da Marvel que eu vi dele, ele mostra que ele é um ator bem competente mesmo, para além da estruturazinha da Marvel. Sim, não Uhum. sei se vocês perceberam, tem um pouco de ranço da estrutura da Marvel, mas a questão com a Uncharted ali foi outra. É realmente uma adaptação nesse modo assim bem empacotada e parece não ter sido feita assim com tanto carinho como tem sido Last of Us, né? Sim, Mais completamente. ou menos nos moldes dos filmes que saíram um tempo atrás do Hitman, né? Que, tipo, Uhum. saíram dois filmes, pelo que eu sei, e eu vi os dois filmes e são assim Uhum. bem qualquer nota. É. É que o que. Não sei se é o caso do Uncharted, né? Mas o que acontece é as pessoas pegam aquele universo, os mesmos personagens, tudo, a mesma estrutura, e falam, ó, então agora vocês vão procurar, sei lá, o cálice sagrado. Então vocês vão procurar o cálice sagrado. Aí no jogo você fala, não, mas no jogo não. Por que você não pega a história do jogo, que é procurar tal coisa, e vai atrás dessa coisa do jogo? The Last of Us tá fazendo isso. Eles podiam Sim, pegar o Joe e a Ellie e fazer uns negócios completamente diferentes. Que é o que Deus outras me coisas livre, fizeram. nem me fale nisso. Então, tipo, Resident Evil tem isso. Aparece o Leon, Uhum. aparece o Chris. Só que assim, eles. Beleza. A gente fala que é Resident Evil, a gente traz os personagens e foda-se, é completamente diferente. Aqui não, ele tá, ó. Realmente, você tá vendo o jogo aqui. Né? Você olha pra esses personagens e É fala, não, esses que são os personagens, esse é o jogo. Eu tô vendo o jogo numa outra mídia. Mesmo tendo uma coisa ou outra diferente, é o jogo. Você tá vendo o jogo sim. todo domingo na HBO. é verdade. É. Eu acho que também muitas da razão da escolha dessa galera, por exemplo, fazendo Resident Evil uma história completamente diferente, é também porque é arriscado, mais uma vez, é arriscado você pegar uma coisa pra seguir o que os fãs querem e qualquer coisinha que você mude pode ser muito mal recebido. Eles estão conseguindo fazer isso certinho no Last É, of Us, mas é um caminho perigoso. então, Uhum. mas aí você tem dois caminhos. Você pode ou fazer, realmente, você pegar o jogo e usar de base pra você desenvolver, igual The Last of Us tá fazendo. Ou pra mim, eles poderiam falar, tipo, The Last of Us Survivors. E aí pega duas outras pessoas que estão nesse mundo sobrevivendo também. Que não seja Joe e É, Ellie, entendeu? Esse não- sim. é. Esse é um caminho também. E aí, por mim, pode fazer esse caminho, não tem problema. A partir do momento que você coloca Joe e Vamos ver Ellie, a história da Tess, por exemplo. por exemplo, Pega a ela Tess, vamos ver o que antes, aconteceu. ou até. Tem muita coisa para Ah, desenvolver. não, ia dar spoiler, deixa eu ficar quieto. Talvez o diferencial que tenha levado a qualidade vista até agora nesses dois episódios é que a base da história do roteiro escrito para Last of Us no jogo
já é excelente, né? Uhum. Realmente existe um primor ali de um tratamento cinematográfico para esse jogo que, cara, Não eu tem não sei igual. vocês, mas eu lembro de todo mundo que eu conheci, assim, amigos que jogaram na época, a gente conversar, cara, isso em algum momento tem que virar uma série ou filme, Porra, completamente. É. Uhum. sabe? Eu É porque a queria história é mostrar. maravilhosa, né? Parece uma Parece que ele história tá pronto pra feita pra isso isso. já. É. Eu vou fazer aqui uma pergunta e vou correr o risco de ser só eu aqui. Mas aqui. Cara, alguém aí contou da história, tentou contar pra mãe? Contar a história de. Tô jogando aqui um jogo, Last of Us? eu e o. É porque eu fui. Eu queria contar, eu queria que todo mundo soubesse. Então, eu lembro que o Matheus também, o primo que voltou pra ver se a Ah, Tess tava morto, ele foi um é. também um que foi e contou, tava jogando e foi que saiu assim animado, falou: "Tô jogando um jogo, não sei o quê". E eu lembro, ele me contou que fez isso e eu fiz exatamente a mesma coisa, porque eu É. queria um filme disso. Eu queria que pessoas como a minha mãe, que não tem acesso, que não ia jogar o jogo, mas que eu queria que ela soubesse essa história. Uhum. Até comigo aconteceu um negócio um pouco diferente. Eu não cheguei a contar pra minha mãe, mas aconteceu, e eu lembro bem, isso em 2013. Eu tava no meu quarto jogando no PlayStation Uhum. 3, a primeira versão. Então, assim, lembre lá do primeiro. Eu tava jogando, minha mãe entrou aqui pra, sei lá, fazer Uhum. qualquer coisa. Ela olhou pra tela e falou: Ué, você tá vendo filme? Aí eu Hum. falei: Não, mãe, é jogo. E aí eu. Provavelmente era uma cutscene, né? Passou a cutscene, eu comecei a mover os personagens. Ela falou: Ah, nossa, jogo. Ah, tá bonito isso aí, parece filme. Então, assim, pra ela já era um filme, Uhum. entendeu? É, é. Enfim, cara, os planos, a história, a maneira como cada personagem é conduzido, as atuações no- durante o jogo também, tudo isso já levava para esse caminho que a gente está vendo ainda bem agora, né, Uhum. em 2023, né? Caramba, 10 anos depois, velho. 10 anos, é. Né? É de Mas, 2013, acho que é de né, 2013. 2013. Acho que sim. Eu Descobri até aqui, tô, né? tô Excelente. procurando se não saiu às vezes no fim de 2012 e eu fui jogar em 2013 pra saber aqui. Mas eu trago essa informação aqui pra vocês, né, daqui a pouco. Uhum. Isso aqui também, enfim, a gente já tá meio que desviando, talvez isso seja assunto para É uma outra 2013 mesmo. conversa, Uhum. mas finalmente isso é meio que um grande desejo de ver grandes narrativas serem transpostas para outras mídias para a gente ver na tela, né? Mas que agora já saiu em direto o God of War e em seguida o Horizon e agora eu já tô meio É. que eu já não quero mais. Já Não, não, porque por enquanto eu quero. Aí quando sair a próxima, que o que eu tenho medo, o que eu tenho mais medo é God of War. Se sair God of War e não for legal, aí eu não vou querer mais. Tá? Aí chega, não precisa. Cara, não sei, eu tenho sentimentos mistos sobre isso, porque a trilogia original de God of War, ela é um negócio que eu não sei se ficaria bem adaptado, sabe? Assim, Sim, porque o personagem também era um personagem mais superficial. Ele realmente era um personagem Mas eu acho que mais o que vai ser bruto, mais adaptado exato. não é só não, essa nova, né? é o de 2018. É só o nórdico. É, É. então, é isso que eu tô. É isso. Pois É, é, Mas isso mas. também vai demorar. Se o último saiu agora, se demorar o que demorou Last of Us, 10 anos, então. Ah, não, mas Não, qual que é mas o negócio? agora O The Last of Us ele não tá há tanto tempo sendo produzido. é isso. E Não, Não mas tava até sendo mais feito. precisa a galera tomar decisão, passar Não, por, sei não, mas lá, já tomou, boards de Vivi. não, já devs. Já tá. É no tomou. Prime Video que vai sair, já Vai tá. acontecer Ah, vai já. mesmo sair, É, Vai, sério? vai, Ok, tá. Ele tá isso. ok, bem E não. Horizon adiantado. também. Horizon Ok, pela Não é. ok. Netflix.
Certo? No máximo aí em 2 anos. Foi o que É. demorou. Eu, ta- eu também tô tendo essa mesma reação. Mas olha, eu vou dizer aqui, confessar também que uma das razões é que eu, que eu achei legal é que porque era esse sonho de, nossa, eu queria muito que tivesse uma série, um filme de The Last of Us. Eu acho que por detrás disso também tem meio que quase que um sentimento de besta, né? Mas quase com um sentimento de validação. Tipo, essa história é tão boa que deveria ser uma série. Esta Uhum. Sim. história é tão boa que deveria ser um filme. E aí, depois de ter essa validação, tá aqui já, ó, tá vendo? Ó? Disse que era bom, merecia filme. Eu vi que isso é besta. A história não precisa Uhum. dessa validação. Ela tá legal ali no jogo. A Sim. indústria do jogo não precisa disso. Na verdade, Concordo. o que eu tô buscando, pra mim, eu quero que mais pessoas conheçam. Eu quero que a Aham, minha sim. mãe fale de The É, Last of Us comigo sem eu precisar explicar o jogo. Entendeu? É isso, é Eu isso. sei que não vai acontecer, Claro, porque claro. minha mãe não vai assistir, mas é um exemplo. Eu quero que pessoas falem comigo e eu não preciso falar assim, não, então, Sim, sim. é que eu joguei um jogo lá, que assim. É. eu quero ser aquela pessoa chata que quando tá assistindo com a mãe fala, no jogo acontece isso, isso, isso. A gente é o novo, é a vingança da galera do livro, Vivi. É, exatamente. É a vingança agora. Agora eu não leio os livros que dá origem, mas eu jogo os jogos. É a mesma coceira que dá quando vê a cena do Senhor dos Anéis, do Aragorn chutando o capacete. Mas eu acho que passa exatamente por aí que vocês comentaram. Tipo, beleza, existe sim uma validação, até porque a mídia audiovisual, né, TV, cinema, streaming, Tradicional. ela é a mais comum, né, para o entretenimento mais comum nesse sentido. Mas tem esse lado, tem esse outro lado da validação, de você querer que outras pessoas tenham acesso a essa Uhum. história, não é? Tipo, nem todo mundo jogou Last of Us na época que saiu. E mesmo agora, né, tipo, depois que saiu a segunda parte, que ela também vira a cabeça da gente com a história, eu espero. Eu tô muito ansioso para esse momento já, né, de ver como que a história vai se desenrolar até a segunda parte do Last of Us. Mas, assim, são exclusivos da Sony, não é? Então, Uhum. né, nem todo mundo. Tem gente que joga PC, tem gente que era caixista, né, do Xbox, e tem muita gente que só tá tendo acesso de toda forma, mesmo que tivesse PlayStation e tal, a essas histórias agora, porque, enfim, são jogos É. que já saíram há um tempo. Uhum. Sim. Então, tem esse outro lado positivo também. A história é tão boa que ela deve ser Que ouvida ela por outras merece atingir mais pessoas, né? pessoas. Uhum. Uhum. É. E pra fechar aqui, eu queria falar que depois de 1h40, acredito que já não esteja aí, mas Polar Nights, eu entendi o seu comentário. Câmara dos Caraca! Homens não é um. Eu achei que era algum prédio, alguma repartição pública. Não, quer dizer, a Câmara dos Homens é a evolução perfeita do crescimento da barba. O Du sem, eu com uma barba. Minha barba. Eu tenho barba, mas ela é loira, então não dá pra ver, né? E o Tucas com a barba cheia. Então agora eu Ah, finalmente entendi. Eu passei 1h40 caraca! tentando desvendar. Puxa vida, hein? E por último, a Vivi. E por último, a Vivi. É o ciclo, né? Ó, tá aqui meu bigodinho. Bom, obrigado pela visão da evolução da barba Isso. ao Polar Knight. Ô, Nicolas, pelo menos a gente entendeu, cara. Sim, Podia ter passado em demorou. branco, né? Demorou, mas se É. voltar no VOD aí no final, você vai ver que entendemos. Então Eu, na vamos verdade, eu terminar com admito esse. que eu só entendi agora. Não tinha entendido. Não entendi quando eu tinha Então, entendido. vamos terminar com esse momento feliz que a Vivi acabou de entender a piada. Que não era piada, foi Uhum. piada só porque a gente é burro. Mas é isso aí. Aham. E Então, pra fechar, Du, passar aqui
as suas redes, Isso, divulgar isso. o seu trabalho, não só como designer, mas também lá na Nord. Cara, eu ilustro, né? Quem quiser Isso, ilustrador. chegar para falar sobre essas ilustrações, pedir alguma coisa, trocar uma ideia, sei lá, tem um Instagram que é umpardu, né? DU no final, tudo junto. E eu tô, às vezes, no baile, às vezes na Nord, né? Na Nord, essa página de humor, né? Nord RPG, que sempre traz vários reels ali sobre jogos de uma maneira sempre divertida e tal. Tem no YouTube também, né? O Boss tá ali capitaneando o YouTube com algumas dicas, alguns conteúdos sobre vampiro no YouTube. No baile, a gente tá ali com algumas crônicas, não são ilustradas como narradas também. Inclusive, vão lá no D20 Awards, né? Ainda dá para votar. Tem Isso. umas crônicas lá no baile. Eu fiquei, inclusive, feliz quando o pessoal, Mika, Vini e Mamute, colocaram a crônica que eu tinha narrado lá do Screen Villain. Ela realmente foi bem massa. Todo mundo curtiu jogar, eu curti narrar pra caramba. E é isso, né? Então, estamos aí fazendo essas ilustrações e fazendo esse conteúdo de podcasts com RPG. É isso aí, gente. Todos os links estão aí no chat pelos comandos do Stream Elements. Então vocês podem ver o D20 Awards, tá ali. A Nord RPG também, o Instagram dele está ali. E o Instagram do Dudu também tá no Uhum. chat. E não vamos esquecer de falar do nosso patrocinador. Não, tô brincando, não tem ainda. Mas a Lura, pessoal, quem quiser aí, esse é o momento que a gente anunciaria. Não, tá, eu anuncio no começo, no meio, no fim. Aonde vocês Quantas vezes contratarem. eu Aí nem eu tô fazendo preciso inserção, pagar. entendeu? Isso. Quem quiser contratar aí é só chamar no e-mail downplaypodcast@gmail.com. A gente conversa aí. Se quer uma inserção de 30 segundos, a gente vê valor, entendeu? Melhor Tá pelo tudo Instagram, certinho. na verdade. Não sei se alguém viu o e-mail. Ah, não, Nicolas eu V, vejo, eu Nicolas vejo V. e-mail, vejo e-mail. Então é isso, gente. Ai, ai. Muito obrigado. Quarta-feira estaremos de volta aí pra jogar Deadlands, né? O nosso segundo episódio do RPG, com o Du, inclusive. E Parecendo que também, e também na quarta-feira, episódio novo lá nas nossas plataformas de áudio. Vocês vão poder Uhum. ouvir mais um episódio. E aqui, spoiler, só pra quem ficou aqui, o episódio é sobre Vandinha, onde o Tulcas da Vitória e o Também, Fuscaldi, lá do Baile de Taverna, e exatamente. também Baile de Taverna do... tem tantos lugares agora, né? Mas tá presente lá. Então é isso. Muito obrigado. E até mais, até Obrigado, valeu, quarta-feira. pessoal. Até mais. Valeu. É, Hum, uma coisa que eu lembrei aqui, vou passar uma raid, vamos ver se o baile Passa Dá pro pro tá baile. baile? online. O baile tá dando, O baile tá online? Tá. Tá. Então perfeito. Deixa eu abrir aqui e a gente manda um pessoal lá pra eles. Ah, aqui, ó, baile de taverna. Vamos mandar uma raid pra lá então. É isso, pessoal. Quem puder ficar para irmos até lá e dar um alôzinho, que eles estão gravando um podcast. É isso, valeu, até mais. Até mais. nice. Nice. É isso, gente, fechou. Deu bom? Bom, pessoal, Ó, eu também, ó, nem vou ficar